É extremamente desafiador para uma jovem bem-sucedida e atraente encontrar um parceiro de vida adequado. A situação se complica ainda mais se, além de suas próprias qualidades, ela for a única herdeira de uma grande fortuna. Parece quase impossível. Pamela sempre foi orgulho de seu pai, e o vínculo deles se fortaleceu após a morte de sua mãe, quando ela ainda era estudante, após uma longa e debilitante doença. Pai e filha apoiaram-se mutuamente durante o tratamento e, depois, formaram uma unidade muito unida, não permitindo que ninguém mais entrasse em seu mundo. Após alguns anos, o Sr. Mauro, pai de Pamela, cansou-se de sua vida solitária e decidiu procurar uma companheira. Houve algumas mulheres, mas nenhuma delas agradou a Pamela. Não era apenas ciúme dela, a verdade era que essas mulheres eram jovens, ingênuas e interessadas apenas em dinheiro. Mas o Sr. Mauro entendia suas intenções e as aceitava completamente. Após uma série de relacionamentos, ele finalmente escolheu Karen, com quem decidiu se casar. O Sr. Mauro, sendo sensato, fez um acordo pré-nupcial com sua esposa. Vendo seu pai lidar com sua vida amorosa de maneira madura e responsável, Pamela parou de se preocupar e aceitou a escolha dele. No fundo, ela desaprovava fortemente, mas sabia que seu pai merecia ser feliz, e se ele encontrou essa felicidade com Karen, que assim fosse. Nesse momento, Pamela estava ocupada com sua própria vida pessoal. Inicialmente, os pretendentes se dividiam em duas categorias: aqueles que realmente gostavam dela, mas tinham mais de seu caráter forte, ambição e senso de responsabilidade, e aqueles que não tinham melo e estavam interessados apenas em sua situação financeira. Ambas as opções eram inaceitáveis para Pamela. Ela ficou profundamente desanimada por um longo tempo, mas eventualmente desistiu e parou de pensar nisso, confiando no destino para intervir. E, de fato, o acaso desempenhou um papel importante em sua vida pessoal. Poucos meses depois de decidir focar inteiramente em sua carreira, ocorreu um encontro que mudou tudo. Uma noite, uma colega de trabalho convidou Pamela para uma festa de despedida de solteira. Seria estranho recusar, então Pamela concordou relutantemente, planejando sair após algumas horas com uma desculpa plausível. Mas o restaurante escolhido tinha música ao vivo. Os músicos, uma pequena orquestra, tocavam excepcionalmente bem, mas foi o saxofonista que capturou o coração de Pamela. Ele era incrivelmente atraente, e tocava com tanta improvisação que Pamela não pôde deixar de se encantar. Sentindo a atração de Pamela, o saxofonista anunciou do palco que a próxima música seria dedicada à mulher mais bonita da cidade. Pamela não foi exceção ao elogio irresistível. A noite continuou com um convite galante para dançar e um presente de uma garrafa cara de champanhe enviada à mesa de Pamela. Foi assim que começou o romance de Pamela com Adrian. Ninguém esperava nada sério, mas o relacionamento não apenas continuou, como também se desenvolveu gradualmente. Após cerca de 6 meses, decidiram morar juntos, e no aniversário de seu primeiro encontro, Adrian propôs a Pamela. O Sr. Mauro não ficou feliz com a escolha de sua filha. Ele acreditava que um músico de terceira categoria de uma taverna nunca poderia estar à altura de sua filha. Mas Pamela defendeu sua escolha, especialmente porque seu próprio pai estava casado com uma mulher da província. Tudo bem, conclui o Sr. Mauro, mas este casamento estará sujeito aos mesmos termos que o meu. No caso de divórcio ou, Deus me livre, sua morte, seu marido receberá apenas uma pequena parte de sua herança. Claro, já fiz um testamento em seu favor, e como herdeiro de reserva, uma organização de caridade da cidade foi incluída. E, claro, teremos um acordo pré-nupcial. Não sou ingênua, pai, Pamela respondeu. Ela estava ciente de todos os riscos e perigos, e apesar de seu amor, nunca desligava seu pensamento crítico. Seu noivo sabe das suas intenções? Duvido que ele ficará satisfeito com essa notícia, retrucou seu pai sarcasticamente, e ele estava certo. Adrian ficou desagradavelmente surpreso com essa reviravolta. Por quê? Nós nos amamos, Adrian parecia genuinamente perplexo. Exatamente. Se você me ama, deve querer me proteger, insistiu a noiva. De quem? De mim mesmo, ele questionou,
com os olhos cheios de surpresa. De qualquer evento infeliz que possa ocorrer. A vida é longa. Meu pai vê isso como uma necessidade e eu concordo com ele. Tenho um testamento há muito tempo, por precaução, e insisto fortemente em um acordo pré-nupcial. E, a propósito, são os termos do meu pai. Não posso ir contra sua palavra, por mais que eu queira. Pamela jogou sua carta mais forte, deixando Adrian sem contra-argumento. Ele não teve escolha. O Sr. Mauro assegurou-se de que todos os detalhes estivessem meticulosamente revisados por um advogado competente, antes de concordar tanto com a assinatura do documento quanto com o texto proposto. O Sr. Mauro não estava satisfeito com a escolha da sua filha. Pamela, dotada de grande inteligência, podia ganhar muito, mas será que um saxofonista seria capaz de sustentar a sua família? A música é, sem dúvida, uma ocupação maravilhosa, mas Adrian claramente não é um virtuoso. E quanto a sustentar a sua família? E quanto aos filhos? Eu gostaria que ele ganhasse o suficiente para as suas próprias necessidades, pelo menos. Sim, o Sr. Mauro teve uma educação diferente e uma visão diferente da responsabilidade familiar. Claro que a sua escolha não era ideal, mas ele considerava que, no seu caso, era diferente. É uma coisa um homem maduro escolher uma parceira de vida para o prazer quando já alcançou tudo e viveu a sua vida. É bem diferente quando uma jovem escolhe um parceiro tão pouco confiável. Contudo, independentemente das preocupações do Sr. Mauro, o jovem casal teve uma cerimônia de casamento luxuosa e começou a vida em família, apesar dos comentários desaprovadores dos outros. Não apenas os amigos e o pai de Pamela, mas também os amigos e parentes de Adrian criticaram a óbvia incompatibilidade deles. Como poderia um músico criativo e uma financista pragmática e realista terem algo em comum? Só ficaria claro em 10 anos que Adrian não era tão criativo quanto parecia e Pamela não era tão pragmática quanto se pensava. No entanto, os recém-casados viveram em paz, apesar de toda a negatividade ao seu redor. Encontraram interesses comuns para discutir, hobbies compartilhados e tinham um círculo interessante de conhecidos. Trabalharam arduamente e raramente passavam tempo juntos, mas esses encontros eram emocionantes e agradáveis, mantendo a paixão e o desejo de estarem juntos vivos. No começo, Pamela não pensava em ter filhos. Estava a construir a sua carreira, a aprender com a experiência do pai e a preparar-se para a sucessão. O marido parecia compreender e não insistia em ter um bebê de imediato. No entanto, 5 anos após o casamento, o assunto de ter filhos começou a surgir com mais frequência. Pamela percebeu que era hora de levar isto a sério e não perder a chance de se tornar mãe. Mas, assim que o casal começou a planear ativamente, o Sr. Mauro adoeceu. A sua doença foi grave, longa e dolorosa para ele e todos à sua volta. Compreensivelmente, neste estado, Pamela não estava emocional ou fisicamente pronta para planejar uma gravidez. Quando o pai faleceu, parecia que a luz da vida dela se tinha extinguido. Apesar da sua doença prolongada, ela não estava pronta para perder o seu parente mais próximo e querido. No funeral, as pessoas tentaram consolá-la, dizendo, graças a Deus ele está em paz agora, pense nisso dessa maneira, Pamela. Pamela forçou um sorriso e aceitou as condolências, mas no seu coração queria gritar com estes simpatizantes. Este período da vida dela foi extremamente difícil. Queria isolar-se e não sair sob nenhuma circunstância, passando os dias na cama, debaixo de um cobertor, chorando e sentindo pena de si mesma. Após alguns dias nesse estado, após o funeral do pai, Pamela percebeu que essa não era uma solução para ela pessoalmente. Este comportamento apenas piorou a sua depressão e intensificou os pensamentos negativos. Ela precisava agir, viver e funcionar normalmente. Como resultado, tomou a decisão de regressar ao trabalho no 9º dia após a morte do pai. O trabalho de alguma forma distraiu, gradualmente tirando-a da depressão. Responsabilidades, tarefas e problemas surgiam constantemente e precisavam de ser resolvidos. Tinha de liderar pessoas e tomar decisões importantes. Pamela continuamente lembrou a si própria de que o pai não gostaria de a ver chorar e a ter acessos de raiva por causa dele.
Ele gostaria de ver uma sucessora digna dos seus empreendimentos. Este período da sua vida dificilmente foi melhor do que os anos em que o pai estava gravemente doente. Nessa época, podia vê-lo, estar com ele, procurar os conselhos dele e simplesmente conversar com ele. Agora, sentia-se completamente só, cercada pelo resto do mundo. Adrian estava lá para ela, mas a doença do pai de Pamela tinha tensionado a relação deles. Estavam lado a lado fisicamente, mas emocionalmente separados. Por isso, foi uma completa surpresa para Pamela quando Adrian iniciou tal conversa durante um raro jantar juntos. Pamela, o nosso aniversário de casamento está a chegar, são 10 anos, talvez devêssemos comemorar isto adequadamente, disse Adrian, a sua voz cheia de tensão e dúvida. Eu percebo que já se passaram 8 meses desde a morte do teu pai e ainda estamos a sofrer, mas acredito que ele gostaria de ver-te feliz, a sorrir. Passamos por muitos problemas e tristezas ultimamente. Alguns anos merecem comemoração, algumas emoções positivas, concorda? Inicialmente, Pamela estava bastante cética quanto à ideia, especialmente porque Adrian sugeriu alugar um restaurante e convidar família e amigos para uma celebração completa de aniversário. Pamela não achava que fosse um evento significativo, especialmente considerando o relacionamento complicado que tinha com seu marido nos últimos anos. Pense em memórias positivas, momentos felizes, insistiu Adrian. Talvez isso nos ajude a nos aproximar novamente, lembrar por que nos casamos e como éramos felizes e apaixonados. Por que precisamos de tanta gente para isso? Questionou Pamela, incrédula. Bem, são nossos entes queridos, pessoas boas, que virão felizes por nós, nos darão presentes e dirão palavras bonitas. Isso certamente melhorou seu humor, pelo menos por aquele dia. Olhe para você, sempre tão melancólica. Vendo o sorriso nervoso de Pamela em resposta, Adrian acrescentou rapidamente, não estou dizendo que você não tem razão em se sentir assim, Deus me livre. Não estou te culpando, só quero te animar. Talvez ainda possamos fazer isso funcionar, é o que mais quero, disse ele, segurando a mão de sua esposa na sua. Ok, Adrian, disse Pamela depois de pensado sobre a ideia, mas quem vai organizar tudo isso? Parece uma grande celebração. O que é bom, mas vai levar muito tempo e esforço para planejar. Eu não tenho a capacidade ou os recursos para isso, desculpe. Eu entendo, não espero que você faça tudo sozinha. Tenho meus próprios recursos e pessoas especialmente treinadas para me ajudar. Vamos contratar uma empresa para cuidar de toda a organização, sugeriu Adrian. Então eu só preciso aparecer no horário e local combinados, esclareceu Pamela. Exatamente, de preferência de bom humor, mas não vou insistir, sorriu Adrian em resposta. Pamela concordou, afinal, se nada fosse exigido dela, talvez Adrian estivesse certo e isso pudesse ser bom para o relacionamento deles. E se tudo ainda pudesse ser consertado e salvo? Afinal, o casamento exige compromisso e ser ao seu parceiro. Adrian estava tão envolvido no processo de planejamento, constantemente enviando fotos e vídeos e escrevendo para sua esposa, que ela eventualmente ficou entusiasmada com o evento. Na data marcada, Pamela já estava cheia de entusiasmo, contagiando seu marido. Pela primeira vez em vários anos, seu humor estava realmente elevado. A antecipação de uma verdadeira celebração dominava. Na véspera do aniversário, Pamela até foi às compras. Queria estar bonita naquela noite para ele. Pamela escolheu cuidadosamente seu vestido e até marcou um horário no salão de beleza. Inesperadamente, ela sentiu vontade de fazer uma mudança drástica e tingir seu cabelo loiro de castanho, além de cortar suas longas madeixas. Olhando para si mesma no espelho, Pamela ficou satisfeita com sua aparência. Seu vestido preto justo lhe caiu bem e seu cabelo castanho liso, alcançando o meio das costas, lhe deu um visual refrescante. Sua transformação surpreendeu a todos na festa, inclusive Adrian. Pamela recebeu inúmeros elogios, algo que ela nunca havia experimentado antes. No entanto, parecia que não era apenas sobre sua aparência ou ela mesma, algo dentro dela havia mudado devido à antecipação e expectativa de algo bom. A tristeza, a depressão e a frieza começaram a recuar, dando lugar a mais alegria em sua vida.
Os presentes notaram essas mudanças, o que criou uma diferença notável antes e depois. Adrian estava verdadeiramente encantado e chocado com a transformação. Querida, você está incrível, admirou ele. Ele constantemente brindava e elogiava sua esposa, tanto em particular quanto em público. Os convidados também falaram palavras gentis e calorosas, desejando muitos mais anos de felicidade juntos. A noite foi verdadeiramente mágica. Pamela se sentiu incrivelmente feliz, uma sensação e emoção que ela não experimentava há anos. Ela não esperava mais ser capaz de sentir tal alegria, mas de repente o oposto do que ela sentiu momentos antes a invadiu. Lágrimas de tristeza e desespero começaram a rolar por suas bochechas. Seu alto astral foi substituído por um colapso repentino, como se fosse acionado pelo estalar dos dedos. Instintivamente, ela procurou refúgio longe dos convidados, esperando esconder essa mudança repentina em seu estado de humor. Ela entrou na primeira porta que encontrou e fechou os olhos com força, tentando suprimir a onda de pânico e medo que parecia vir do nada. De repente, ouviu uma voz familiar. Era seu marido falando ao telefone. A princípio, Pamela não conseguia se concentrar nas palavras dele, seu estado interior dominava tudo. Ela estava prestes a chamar seu marido para pedir ajuda, mas então captou algumas de suas palavras. Querida, você sabe que isso não foi apenas um capricho meu. Falamos sobre isso centenas de vezes. Ao ouvir a querida, o coração de Pamela bateu ainda mais forte. Se ela pensava que estava mal um minuto atrás, agora percebeu a verdadeira dor. Era como se tivesse sido atingida na barriga, dificultando sua respiração. Havia 2 salas e Pamela estava na primeira. Adrian claramente estava na segunda sala, sentindo-se seguro com a porta fechada e sem medo de ser descoberto. Ah, sim, ela está se divertindo muito. Queria que você pudesse vê-la, até tingiu o cabelo e mudou o penteado, aliás, ficou bem nela. O riso de Adrian ecoou na sala. O interlocutor deve ter dito algo, pois as próximas palavras dele foram: não fique com ciúmes, você sabe quem eu realmente amo. Pamela pensou consigo mesma: bem, pelo menos agora eu sei. Obviamente não sou eu, embora eu gostasse de conhecer a nova favorita dele. Enquanto isso, Adrian continuou, depois de uma pausa, falando com sua amante em um tom cheio de ternura e afeto: vamos lá, é só mais uma semana para suportar. Pamela estava incomodada, não se lembrava dele falando com ela daquela maneira, exceto talvez no início do relacionamento. Que semana estão discutindo? O que estão esperando? Pamela se perguntava. Mas a conversa continuou. Você conseguiu o remédio? Tudo precisa ser indetectável. Adrian bombardeou sua amante com perguntas. Pamela sentiu outro golpe com as palavras recebidas. Seus pensamentos ficaram confusos. Algo que não deveria ser descoberto. Eles estão planejando me matar? Quando esse pensamento a atingiu, Pamela lutou para conter seu pânico e horror. Não, isso é absurdo, minha morte não beneficiaria eles. Tentar se concentrar tanto em ouvir quanto em pensar provou ser desafiador com tantas distrações. A única ideia que surgiu após o último comentário do marido de Pamela foi a necessidade urgente de ativar o gravador de voz em seu telefone. Preciso ir, respondeu Adrian à sua amante. Ao ouvir isso, Pamela estava pronta para recuar silenciosamente. No entanto, a amante do seu marido não estava pronta para deixá-lo ir. Já discutimos isso, meu amor, está tudo preparado. Passamos pelo plano várias vezes: medicamento, chamar uma ambulância, avaliação psiquiátrica, declarar incapacidade, tutela, é simples. Pamela se apoiou na paralisia, grata pelo suporte que oferecia, caso contrário, teria desabado sob o peso de um plano tão claro e terrível. Obrigada, meu marido, pela explicação, ela murmurou sarcasticamente para si mesma, com um sorriso no rosto. Esse riso era a única defesa que sua psique tinha deixado. Dor, frustração e desespero ameaçavam fazê-la gritar a plenos pulmões. Pamela reuniu os fragmentos despedaçados de si mesma, desesperada para permanecer composta e não ser descoberta.
Eu entendo sua preocupação, também estou nervoso, mas tudo acabará em breve, disse Adrian afetuosamente. Pamela queria invadir o quarto e revelar que tinha ouvido tudo, mas então um pensamento a atingiu. Quão seguro seria isso? Estamos casados há 10 anos e eu nunca pensei que ele pudesse fazer isso comigo. O que mais eu não sabia sobre ele? O que mais ele estava escondendo? Pamela percebeu que não era seguro causar uma cena ou sair ainda. Afinal, ele ainda era seu marido. Que outros planos ele poderia ter? Pamela agora sabia o ponto principal e voltou ao salão do restaurante. Não, eu preciso abordar isso de maneira diferente, Pamela raciocinou consigo mesma, agora sentada calmamente à mesa, sem mostrar nenhum sinal de que algo estava errado. Então eles vão me internar em um hospital psiquiátrico e me declarar incompetente. Bem, isso faz sentido, é basicamente a única coisa que meu pai não planejou em caso de minha morte e divórcio. Adrian ficará com tudo, enquanto ele e sua nova namorada desfrutam do dinheiro, ponderou a mulher. Não há garantia de que eles não tenham outro plano que possa ser ainda mais perigoso para mim. Eu preciso priorizar minha segurança acima de tudo, dar uma lição a esse casal também. Não sei quão realista é trazê-los à justiça, mas algo deve ser feito. O que teria acontecido se eu não tivesse tropeçado naquela tempestade maldita por acaso no momento certo? Semanas depois, eu estaria deitada em uma cama de hospital completamente incapacitada, de acordo com o plano do meu querido marido. Não posso perdoar um plano tão cruel. Pamela achou insuportavelmente difícil pensar, sentia como se seu coração e alma tivessem sido arrancados de seu peito e pisoteados com botas de exército. Claro, o amor, especialmente como era no início do nosso relacionamento, não existe mais, mas em um relacionamento de longo prazo ele deveria ser substituído por respeito e Adrian obliterou tudo. Traição é um problema tão pequeno. Ele queria tirar tudo de mim, não apenas dinheiro, mas minha sanidade, minha liberdade. Como alguém pode ser tão cruel com outro ser humano, especialmente com sua própria esposa? É inconcebível e impossível para uma pessoa boa e decente. Aparentemente, Adrian não é uma dessas pessoas. É uma pena que essa percepção tenha chegado a mim tão tarde. Tudo bem, Pamela, controle-se. Precisamos de um plano claro, Pamela disse a si mesma. Então, passo a passo, primeiro precisamos nos proteger de qualquer dano desse casal. Segundo, devemos dar uma lição ao querido marido e sua amante. Foi só nesse momento que Pamela finalmente percebeu que não poderia lidar com isso sozinha. Ela precisava de alguém que pudesse ajudar, alguém em quem pudesse confiar. Isso é uma questão de vida ou morte, então pense com mais cuidado, lembrou-se a mulher. Enquanto isso, Adrian estava dançando com alguém no meio do salão, como se nada tivesse acontecido. É como se, 15 a 20 minutos atrás, ele não tivesse discutido um plano detalhado para eliminar sua própria esposa. Se eu não tivesse ouvido isso eu mesma, nunca teria acreditado, concluiu Pamela. Então essas emoções são desnecessárias. Preciso pensar e tomar decisões. Todo o futuro da minha vida depende disso. Não há tempo para reclamar do destino. E sim, eu só posso confiar em Elias. Elias era seu amigo de escola, eles foram amigos durante todos os anos escolares e até durante sua estada na universidade. Ele se mudou para uma cidade próxima e suas vidas seguiram trajetórias paralelas. Apesar disso, eles não perderam contato e mantiveram uma comunicação regular, mas a distância acabou afetando sua amizade. Com a bolsa em mãos, Pamela saiu discretamente do restaurante. Do lado de fora, caminhou alguns metros e chamou um táxi. Ela preferiu não ficar na entrada, onde os convidados às vezes saíam para fumar e tomar ar fresco. Evitou a multidão barulhenta e o risco de encontrar seu marido pessoalmente, o que seria demais para ela. Pamela sentiu um certo alívio ao pensar que teria 2 horas de viagem pela frente para se recompor e organizar seus pensamentos. Silenciosa, sentou-se no banco de trás do táxi, observando as luzes cintilantes, a floresta e a paisagem iluminada pelos faróis, tentando clarear sua mente. Reproduziu a conversa gravada várias vezes, sentindo cada palavra do marido como uma punhalada no coração,
causando uma dor imensa. Mesmo assim, ela continuou pressionando o botão de repetição, como se tentasse entender verdadeiramente como seu marido, com quem havia celebrado o 10º aniversário de casamento, poderia cometer um crime por dinheiro. Será que ele sente algum remorso por mim? Pamela se perguntou retoricamente, torturando-se com esses pensamentos desnecessários. Pelo tom de voz dele, era evidente que ele não se importava. Quando o motorista do táxi finalmente parou na entrada da casa de Elias, já passava das 3 da manhã. Que momento perfeito para uma visita inesperada de uma amiga de escola, Pamela murmurou consigo mesma. Ela chegou a considerar esperar até de manhã em um bar local, mas percebeu que seu problema não podia esperar. Depois de respirar fundo do lado de fora por um momento, discou o número correto do apartamento. Pamela começou a se preocupar se Elias estaria em casa, mas então ouviu uma voz familiar e irritada perguntando: "Quem é?" "Elias, por favor, abra a porta." "Sou eu, Pamela." "Pamela?" Elias perguntou, claramente ainda meio adormecido. Antes que ela pudesse responder, ouviu o som da porta da frente sendo destrancada. "Oi, desculpe por aparecer a esta hora, mas é urgente. Não tenho para onde ir." "Entre. Vamos evitar que os vizinhos saibam dos detalhes da sua vida pessoal." Elias interrompeu. "Vamos para a cozinha, se acomode. Vou preparar um chá ou café. Só preciso me lavar e trocar de roupa rapidamente." Pamela olha o céu sem questionar. "Agora, me conte sobre o seu problema", disse Elias, entrando na cozinha com uma toalha nas mãos. "Aliás, mandei uma mensagem hoje, ou melhor, ontem, para te parabenizar pelo aniversário de casamento e pedir desculpas por não poder comparecer, mas você não respondeu." "Desculpe, não tive a chance de mandar uma mensagem. Tinha muita coisa na cabeça." "Tudo aconteceu durante a celebração", Pamela respondeu, lutando para conter as lágrimas, e então descreveu como de repente começou a se sentir mal, como se tivesse sido acidentalmente trancada no depósito e ouvido a conversa do marido. "E essa é a história toda", concluiu. Elias ficou em silêncio o tempo todo, seu rosto refletindo extrema surpresa. "Eu mal posso acreditar." "O que você pretende fazer?" "Por enquanto, minha prioridade é garantir minha própria segurança e tomar as medidas adequadas para responsabilizá-los. Claro, a segurança vem em primeiro lugar. Não sei quais são os planos deles ou o que podem fazer a seguir, então preciso estar preparada para agir contra eles. Bem, enquanto você estiver no meu apartamento, estará segura. Ninguém poderá te machucar", Elias assegurou. "Sim, por isso vim aqui." Fiquei completamente surpresa. "Por favor, me perdoe por te sobrecarregar com meus problemas e por te acordar sem nem pedir desculpas", Pamela disse, sentindo-se imensamente envergonhada por seu comportamento. "Chega disso, ou vou ficar ofendido. Amigos estão aqui para ajudar, para se apoiar. Agora que o primeiro passo do seu plano está tomado, vamos esperar até de manhã para decidir nossos próximos passos. Você precisa descansar. Desculpe, mas você parece terrível, sabia?" Pamela ficou um pouco ofendida. Ela entendeu que o amigo não queria magoá-la, mas seus sentimentos femininos também precisavam de proteção, especialmente agora, após a traição e a deslealdade do marido. "Ah, era só uma brincadeira, ok, amanhã, assim que acordarmos, tentaremos entrar em contato com alguém que possa nos ajudar", disse Elias, e de repente, como se acordasse de repente, acrescentou: "Pamela, o Adrian te ligou? Ele te mandou mensagem? Ele sabe onde você está?" "Não, eu coloquei o celular no modo avião assim que entrei no táxi. Provavelmente ele tentou me ligar inúmeras vezes assim que percebeu que eu havia sumido." "O que devo dizer a ele?" "Nada ainda. Vamos manter as coisas assim até de manhã e então decidiremos o que é melhor." Assim que a cabeça de Pamela tocou o travesseiro, ela adormeceu instantaneamente, mas teve pesadelos a noite toda e finalmente acordou por volta das 11 da manhã, sentindo-se pior do que antes de dormir. Foi até a cozinha, onde Elias esperava com uma xícara de café recém-feito. "Bom dia",
Como você dormiu? Começou a conversa com bom humor. Para ser honesta, péssimo, Pamela respondeu com a voz ainda sonolenta. Tive pesadelos sem parar. Bem, então vamos começar a resolver isso. Eu tenho um amigo no exército. Você deve ter visto ele algumas vezes. O nome dele é Pedro, lembra? Para ser honesta, não. Talvez visualmente, mas não importa. Ele agora está em um cargo importante, trabalhando na aplicação da lei. Onde? Pamela perguntou confusa. Por que você está sendo tão ingênua? Ele vai nos ajudar. Digo, ele trabalha na aplicação da lei. Existem tipos de serviço que não precisam de publicidade extra ou até mesmo de menção. Ah, entendi. Confio totalmente em você. E, aliás, você não quer alertar seu próprio serviço de segurança na empresa também? Sugeriu Elias. Não sei quem está envolvido com Adrian, quem é sua amante, o que mais eles planejam. Eles não precisam saber que estou ciente de seus planos ainda. Bem lógico. Vou ligar para o Pedro agora. Pamela estava na cozinha, tomando seu café. Elias saiu para conversar em particular e, alguns minutos depois, voltou bastante satisfeito. Pedro estará aqui em meia hora, disse ele com um sorriso. Ele é rápido. Sim, mas não costumo pedir a ajuda dele com frequência. Eu disse que era algo sério. Não demorou meia hora para que a campainha tocasse. Elias foi atender e voltou com um homem de menos de 2 metros de altura. Pedro, prazer em conhecê-lo. Bem, me conte sobre seus problemas, Pamela. A mulher começou a repetir tudo o que havia dito a Elias antes. Agora, tudo parecia ainda mais complicado. Curiosamente, na manhã anterior, parecia um filme de terror que ela assistia de fora, mas hoje era diferente, muito pior. Isso é muito astuto, comentou Pedro depois que Pamela terminou sua história e eles ouviram a gravação juntos. O que? Perguntou Elias, tenso. Astuto, eu diria. Você tem um acordo pré-nupcial em caso de divórcio e um testamento em caso de morte. Sua incapacidade se encaixa perfeitamente para contornar todos os obstáculos ao seu dinheiro. É bom que você não tenha escrito nada por impulso. Posso dizer, por experiência própria, que a pior coisa é quando um homem sem nada a perder entra em pânico. Não sabemos do que ele seria capaz. Claro, sim, concordou Pamela, mas o que devo escrever para ele? Você precisa dizer algo inofensivo, para que ele acredite, para que nem passe pela cabeça dele que você está ciente de seus planos, disse Pedro firmemente. Talvez devêssemos incorporar seus planos também, sugeriu a mulher após breve reflexão. E se inventássemos uma razão para meu desaparecimento que confirmasse ainda mais minha instabilidade? Seria como um trunfo contra seus planos. Pamela tentou explicar sua linha de pensamento. Não entendo, disse Elias, confuso. Mas acho que entendo, interrompeu Pedro, ainda assim, a plausibilidade precisa ser mantida. Homens são frequentemente tolos, mas seu adversário analisará sua versão. Desculpe se isso soa duro. Era o que eu estava pensando também. Eles estão tentando me fazer parecer louca. Parece que minha condição será atribuída à doença e morte de meu pai. A voz de Pamela tremia nesse ponto, mas ela continuou. Estive tomando medicamentos e vendo um terapeuta, então sugiro escrever algo, como, não aguento mais, sinto muita falta de meu pai, preciso ficar sozinha. Pamela terminou e esperou a reação dos homens, nervosamente mordendo o lábio inferior e brincando com os anéis em seus dedos delicados. Parece adequado. Tudo bem, escreva isso para ele, eu cuidarei do resto, disse Pedro, afastando-se. Elias o acompanhou até a porta e a fechou. Quando voltou, Pamela perguntou, o que você acha? Se você confia em mim, confie em Pedro também. Ele me salvou. Eu sei em quem posso confiar. Sim, não estou falando dele. Pedro causa uma impressão extremamente positiva, mas não devo falar sobre isso agora.
Sou a pior juíza de caráter do mundo. Estou perguntando em geral. Nem você nem eu somos profissionais nisso. Delegamos a tarefa a um homem que entende do assunto e ele nos deu garantias. Eu confio nele, é tudo o que sei. Estou muito nervosa, Pamela disse e depois acrescentou. Olha, vi sua geladeira de solteiro, não é bom comer assim. Que tal você ir à loja com uma lista e eu cozinho para você em grande quantidade? Elias concordou com prazer porque percebeu claramente, quando finalmente começou a adormecer, de repente, houve uma batida nervosa na porta. Pamela, posso entrar? Elias perguntou. Claro, entre, disse a mulher, imediatamente despertando do sono. Vou colocar você no viva voz, disse Elias, apertando o botão do telefone. Pedro, você está no viva voz, Pamela está ouvindo. Em resumo, descobrimos o nome da amante do seu marido, a mente por trás de tudo o que você ouviu, é Karen. Karen, repetiu a mulher, sem inicialmente perceber de quem estavam falando. Sim, a viúva do seu pai. Agora sabemos com certeza que ela é a organizadora e mentora do crime planejado. Adrian é apenas um co-executor. Pamela congelou. Era um golpe novo. Ela esperava por isso, mas era simplesmente impossível se preparar para tal coisa. Pedro se despistou e desconectou. Adrian continuou encarando Pamela, esperando sua reação, mas a mulher de repente pulou da cama e correu para a frente, empurrando o homem para longe. Os sons de vômito vieram do banheiro. Pamela ficou lá por cerca de 20 minutos enquanto Elias esperava ansiosamente do lado de fora. Ele estava preocupado com o estado emocional dela antes, mas agora sua condição física também o assustava. Finalmente, reunindo forças, Pamela saiu e perguntou com uma voz fraca, Elias, seria pedir muito para você ir à farmácia? Claro que não. O que você precisa? O que aconteceu com você? Seu amigo respondeu instantaneamente. Eu preciso de testes de gravidez. Você pode, por favor, conseguir alguns? Claro, estou indo. O homem rapidamente fechou a porta da frente atrás dele. Pamela tentava engravidar há anos, passando por inúmeros testes, e ela quase tinha perdido a esperança. Agora, ela percebeu que estava quase 2 semanas atrasada, algo que não tinha notado devido ao estresse e à depressão, trabalhando quase sem parar. Além disso, havia a pressão adicional de esperar pelo aniversário. Não havia tempo para pensar nisso. De qualquer forma, não havia dúvida de que ela estava grávida. O teste de gravidez era apenas a confirmação final. Elias voltou rapidamente, parecendo literalmente ter corrido até a farmácia. Ele comprou 6 testes diferentes, variando em preço e características, determinado a ser minucioso, o que até divertiu Pamela. Em questão de minutos, todos os testes mostraram o mesmo resultado, havia uma segunda linha. Agora ela sabia com certeza que estava grávida, do filho de seu marido, que tentou interná-la em um hospital psiquiátrico e viver com seu dinheiro. Pamela sentiu um ataque de pânico se aproximando, mas foi interrompida por Elias, que não aguentava o silêncio e bateu na porta. Pamela, você está bem? Ele perguntou calmamente com preocupação. Sim, a mulher saiu de seus pensamentos. Estou saindo agora. Depois de lavar as mãos, Pamela foi para a cozinha. O que está acontecendo? O homem perguntou impacientemente. Estou grávida. O que mais? Pamela respondeu. Sério? Elias gaguejou. É do Adrian? Claro, de quem mais seria? Ao contrário dele, eu não traí. Elias olhou para ela com olhos cheios de horror, parecendo mais assustado e agitado do que a própria futura mãe, e ele hesitou, cortando-se no meio da frase. Vou dar à luz, claro. Não é culpa do bebê. Ele não precisa conhecer seu pai ou ser informado sobre ele. O que importa é a criação, não a genética. Estamos tentando ter um bebê há anos, mas nunca aconteceu, não importa o que fizéssemos, e agora, um dia após descobrir quem meu marido realmente é, descubro que estou grávida.
O destino deve ter um senso de humor muito estranho, de fato. Eu não sei como você está aguentando, para ser honesto, isso é muita notícia para um dia, disse o homem simpaticamente e acariciou o ombro de Pamela. Há algo que eu possa fazer por você? Você já faz muito por mim. Não tenho como agradecer por toda a sua ajuda, Pamela parou. Por favor, você não me ajudaria se eu estivesse nesta situação? Você não estaria em tal situação, a mulher sorriu tristemente em resposta. Você não é tão estúpido e ingênuo. Não gosto da sua desesperança e apatia, Pamela. Você o conheceu por tantos anos, 10 anos apenas em um casamento legal. É bastante lógico que você não esperasse um truque dele. Além disso, você preparou uma base para si mesma de maneira competente. Há apenas uma lição de vida nisso. Para cada pessoa astuta, há uma mais astuta. Você queria um bebê, Deus o deu a você, talvez não da maneira que você esperava, mas ele deu a você, e você está aí sentada lamentando. É assim que você valoriza um presente? O que você quer? Me diga, eu vou à loja ou buscar. Vamos celebrar essa notícia. Elias estava tão contagiante em suas emoções e alegria que Pamela não pôde deixar de dizer. Ele trouxe o bolo favorito dela e não hesitaram em comê-lo com colheres direto da caixa. Elias também trouxe um ursinho de pelúcia como presente para Pamela, dizendo que seria o primeiro brinquedo do bebê. No geral, os dois passaram a noite na cozinha, rindo, conversando e se divertindo até de manhã. No final, Pamela se sentiu feliz, apesar de todas as suas circunstâncias. Ela estava imensamente grata ao amigo pelo seu auxílio e apoio. Eles ficaram sem notícias por quase uma semana, mas Pedro não relatou nada e não os chamou. Elias tentou ligar várias vezes, mas só recebeu uma resposta breve: se houver novidades, eu ligarei. Isso desanimou tanto Pamela quanto seu amigo, mas nessa situação não dependia mais deles. Era necessário aceitar o destino e esperar pelos resultados do investigador competente. Então, eles ficaram surpresos ao ouvir a campainha tocar às 7 da manhã. Elias foi ver quem estava lá. Aconteceu que na porta estava Pedro, sorrindo feliz. Bom dia, como vocês estão? Oi, disse Pamela do quarto. Quais são as novidades? Você está com pressa para ir direto ao ponto. Tenho novidades. Pode fazer um café para mim? Acabei de sair da estrada. Estive correndo metade da noite para chegar aqui. Pamela, tendo escovado os dentes e se arrumado rapidamente, correu para preparar um café da manhã rápido e fazer café. Quando tudo estava pronto e todos se sentaram à mesa, Pedro começou sua história. Desculpe, estou morrendo de fome desde ontem de manhã, só bebi água. Não tive tempo. Enfim, Pamela, prepare-se. Vamos voltar para a cidade. O investigador está nos esperando. Adrian e seu cúmplice foram presos. Há provas e eles já estão disputando para ver quem entrega o cúmplice primeiro. Pamela ouviu a conversa em silêncio, com receio de dizer algo, com Elias de que fosse um sonho, que ela acordasse novamente em um pesadelo naquele depósito, sem Elias e Pedro ao seu lado, sem a gravidez à frente, mas em um quarto acolchoado de hospital psiquiátrico. Pamela, você está bem? Elias perguntou, percebendo que ela estava em silêncio. Estou bem, pessoal. Muito obrigada. Pamela segurou as lágrimas com força. É cedo para agradecer ainda. Quando eles forem condenados, aí será outra história. Mas agora você está perfeitamente segura, porque eles estarão sob custódia até o julgamento. Eles não podem escapar da justiça, especialmente porque cada um deles já assinou uma confissão sincera, explicou Pedro. Então por que tenho que ir ao investigador para testemunhar? Perguntou Pamela. Você é a vítima. Você fez a denúncia. Bem, você vai apresentá-la retroativamente, então pegue suas coisas. Quando Pamela foi para o quarto, Pedro disse a Elias, você falou com ela. Ela terá que encontrar o marido e a amante dele, não há outra opção. Pedro, ela está grávida.
Estou preocupado com ela. Ela está grávida daquele idiota? Sim, do marido, é claro. Ela não sabia, coitada, mesmo sendo rica. Bem, vamos ajudá-la como pudermos. Até a viagem de volta à cidade foi difícil para Pamela, sem mencionar o que ela enfrentou no escritório do investigador. Era tão sombrio lá. O investigador tentou animá-la, mas não ajudou. Pamela queria levantar e fugir, embora Pedro tivesse feito todos os arranjos e o processamento tivesse levado o mínimo de tempo possível. Para casa, perguntou Elias quando finalmente saíram e entraram no carro. Onde é minha casa agora? Pamela perguntou filosoficamente. Você pode me levar para nossa antiga casa de campo? Posso, mas por que lá? Karen não estava lá. Adrian não estava lá. Quero apagar essas pessoas e as memórias delas da minha vida para sempre. Vou vender o apartamento onde morávamos e a casa também, e comprar uma nova. Não quero trazer meu bebê para onde aquele monstro viveu, disse Pamela resolutamente. Nunca vou conseguir limpar o que aconteceu sem isso. Pare de lamentar, Pamela. Imagine se aquele idiota do Adrian não tivesse sido provocado por essa Karen, ele sozinho não teria decidido cometer tal plano e você viveria com ele sem suspeitar de como ele realmente se sente por você e quem ele realmente é. Sim, você pagou caro, Pamela, pagou um alto preço, mas o destino lhe deu um filho em troca, o que não foi uma troca justa apesar dos sentimentos intensos. Pamela foi eternamente grata ao destino por ter um homem em quem pudesse confiar em um momento difícil. É assustador imaginar o que teria acontecido sem ele. Elias ficou na casa de Pamela por uma semana e a ajudou com todas as dificuldades que surgiram. Ele foi com ela ao músico, ajudou com toda a papelada, foi ao investigador e, em geral, sua assistência foi inestimável. Depois da partida de Elias, Pamela teve que aprender a viver sozinha novamente, algo que nunca havia acontecido antes em sua vida. Primeiro, ela morou com seus pais, depois com seu pai, depois se casou e agora estava completamente sozinha. No entanto, não seria por muito tempo. 8 meses depois, o centro de seu universo nasceria. Durante todos esses meses, Pamela dedicou seu tempo e energia a resolver negócios e preocupações para garantir que tudo estivesse pronto a tempo para o nascimento de seu bebê. Ela colocou muito esforço em resolver problemas imobiliários e reparos subsequentes. Em um certo ponto, ela estava tão cansada desses problemas que começou a se arrepender de sua decisão de mudar tudo tão rapidamente. No entanto, ela ficou satisfeita com o resultado. Tudo em seu novo apartamento foi feito ao seu estilo, exatamente como ela gostava. Naturalmente, a gravidez exigia uma enorme quantidade de força e energia, mas ela aprendeu a aceitar todos os problemas e dificuldades como temporários. Tudo passa. E isso também passará. A sabedoria eterna de Salomão finalmente se refletiu na alma de Pamela. Ela também adotou uma abordagem filosófica em relação ao fato de que era periodicamente convocada para o escritório do investigador e depois para o tribunal. No começo, quando Pamela soube que Adrian e Karen estavam detidos, ela pensou que seria incrivelmente difícil enfrentá-los. No entanto, ela teve que comparecer a várias sessões do tribunal, onde viu aqueles que desejavam seu mal e queriam arruinar sua vida. Ela aprendeu a levar tudo com leveza. Felizmente, no momento em que deu à luz, todos os assuntos estavam completamente resolvidos. Ela havia comprado e arranjado um novo apartamento, preparado todas as coisas para o bebê, montado e ajustado seus negócios, finalizado o divórcio e até concluído o julgamento. Pamela deu à luz um menino maravilhoso e saudável. Embora o parto tenha tido algumas complicações, tudo terminou bem, o que era o mais importante. Tanto a mãe quanto o bebê não estavam mais em perigo e estavam bem. Pamela nomeou o menino de Elias, em homenagem ao seu melhor amigo. Elias conheceu Pamela e o bebê, e com ele veio Pedro, trazendo um enorme buquê de crisântemos amarelos, as flores preferidas de Pamela. Olhe para Pedro, disse Elias piscando para ela. Parecia que, mesmo sem sua recomendação, Pamela já estava prestando muita atenção nele há algum tempo. E ele acabou sendo um homem realmente bom. No início,
Pedro ajudou por causa de sua amizade com Elias. Então, ele ajudou através do seu trabalho, e depois através da amizade pessoal com Pamela, visitando-a cada vez mais frequentemente e ajudando com várias pequenas coisas. Nos primeiros meses, nem passou pela mente de Pamela que este homem alto estava apenas expressando sua simpatia de uma maneira cortês, tentando conquistá-la. E assim começou entre eles. Pamela não poderia imaginar que, após um divórcio tão doloroso, todo o drama, e se tornar mãe, ela se lançaria de cabeça em um novo romance. Mas seu coração lhe disse que Pedro valia a pena, que ele não a decepcionaria nem a trairia. Só podemos esperar que com Pedro, Pamela encontre sua felicidade como mulher, construa uma família forte e real, e finalmente seja feliz. A história de Pamela é uma jornada de superação e transformação. Ela enfrentou desafios profundos, desde a traição até a incerteza sobre o futuro, mas encontrou força em suas amizades e determinação para criar uma nova vida. Ao longo do caminho, Pamela aprendeu a valorizar os presentes que recebeu, mesmo quando eles vieram de formas inesperadas. Elias e Pedro desempenharam papéis cruciais, oferecendo suporte emocional e prático quando mais necessário, mostrando a importância do apoio de amigos verdadeiros. Pamela não apenas reconstruiu sua vida, mas também encontrou uma nova chance no amor com Pedro. Sua história mostra como é possível encontrar felicidade e força interior, mesmo após situações devastadoras. Reflete sobre a importância da esperança, da amizade e da perseverança diante das adversidades. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!